Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de lançamento da terceira edição do livro O Brasil e o Mar no século XXI, Subsídios para o aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Este é um livro especial. Representa o esforço de muitos brasileiros de elevada expertise em suas áreas de atuação para tornar o mar brasileiro mais conhecido, identificar seus problemas e apontar soluções para o aproveitamento sustentável em benefício da sociedade. Encontram-se presentes no local da cerimônia o ex-comandante da Marinha, o almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, coordenador executivo do SEMBRA, acompanhado das seguintes autoridades: almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha; almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante de operações navais; almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval; almirante de esquadra Ayrton Teixeira Pinho Filho, presidente da FEMAR; e vice-almirante Luiz Felipe da Costa Fernandes, primeiro coordenador executivo do SEMBRA. Almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca. Almirante de esquadra Ayrton Teixeira Pinho Filho. E vice-almirante Luiz Felipe da Costa Fernandes. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Comando da Marinha, por meio de suas organizações militares subordinadas, Estado-Maior da Armada, Diretoria de Hidrografia e Navegação, Gabinete do Comandante da Marinha, Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Base de Hidrografia da Marinha em Niterói. Agradecemos também à Universidade Federal do Rio Grande, ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia, à Fundação de Estudos do Mar, à Universidade Federal Fluminense, ao Abrigo do Marinheiro e à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, pelo apoio recebido, sem o qual não teria sido possível a realização desta obra. Agradecemos também aos consultores responsáveis pela atualização dos capítulos e pelo novo capítulo do livro. Também pelos seus brilhantes trabalhos. Também aos coordenadores e palestrantes dos webinários que foram conduzidos para a coleta de subsídios para a revisão dos capítulos do livro, pelo modo como atuaram em seus respectivos painéis. Todos, consultores, coordenadores e palestrantes, contribuindo de forma determinante para o sucesso dos mesmos.
canto do hino nacional. Solicitamos aos presentes que assumam uma posição respeitosa. Convidamos o almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, coordenador executivo do SEMBRA, para fazer uso da palavra. Almirante Moura Neto, o senhor tem a palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Tá bom? O Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA, sente-se honrado com a presença de todos nesta noite tão especial, em que é lançada a terceira edição do livro O Brasil e o Mar no século XXI, subsídios para o aproveitamento sustentável do mar brasileiro. A origem do livro remonta a 1998, quando se comemorou o Ano Internacional dos Oceanos. Naquela oportunidade, a ONU criou a Comissão Mundial Independente dos Oceanos, a CEMIO, tendo à frente o presidente de Portugal, o Dr. Mário Soares, e que, com a contribuição de 36 países, inclusive do Brasil, produziu um histórico documento sobre a importância do mar para a humanidade, intitulado O Oceano
Nosso Futuro. Após a entrega do documento à ONU, a CEMIO foi... O representante brasileiro da CEMIO, na CEMIO, foi o então ministro de Ciência e Tecnologia, professor Dr. Israel Vargas. Na mesma ocasião, e fruto inclusive de estímulo da própria CEMIO, foi estabelecida no Brasil a Comissão Nacional Independente dos Oceanos, a CENIO, presidida pelo professor Dr. Israel Vargas, e que elaborou um importante diagnóstico denominado O Brasil e o Mar no século XXI, relatório aos tomadores de decisão do país, o BMS 21, lançado naquele mesmo ano de 1998. De forma similar ao que aconteceu com a Comissão Mundial, a Comissão Nacional foi desativada após o lançamento da primeira edição do BMS 21. A partir de então, e de forma crescente, foi sentida a necessidade de atualizar aquela obra, o que somente começou a se efetivar no final de 2008, portanto, 10 anos depois, que nós começamos a pensar nisso, quando, a convite da COP, o FRJ, mais especificamente do Espaço Centro e Redes de Excelência, ECENTEX, que é uma organização que funciona dentro da COP, dentro da UFRJ, foram iniciadas conversas em torno de uma segunda edição do livro. Desde o início das discussões, ficou claro aos participantes que, por mais importante que fosse a pretendida reedição do BMS 21, devia-se buscar um objetivo mais amplo no tempo e na abrangência. Naquele momento, estava sendo lançada a semente do que viria a ser o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o SEMBRA. A ideia do SEMBRA evoluiu, sendo que a primeira reunião de sua Comissão de Coordenação Executiva ocorreu em 27 de agosto de 2009, data que é considerado como a da sua criação. Muito bem, constituído o SEMBRA, o seu primeiro projeto estruturante foi exatamente a produção da segunda edição do BMS 21, o que se efetivou em 2012. Então, olha quantos anos, hein? Tendo sido muito importante para o aperfeiçoamento do livro, valer-se dos conhecimentos presentes em universidades e centros de pesquisas, o que trouxe uma consequência positiva a mais, pois redundou no incremento da motivação dessas instituições e de seus componentes com a importância do mar brasileiro. No caso da presente terceira edição, que é o quarto projeto estruturante do SEMBRA, e exemplo das duas edições anteriores, foi considerado fundamental ouvir a comunidade científica nacional ligada ao mar, valorizando o enfoque regional como forma de assegurar uma ampla participação nessa importante obra. Em face das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, não foi possível realizar-se workshops, como tinha ocorrido para a segunda edição, tendo sido conduzidos 10 webinários, que são workshops virtuais, destinados a colher subsídios para a terceira edição. Se, por um lado, o encontro direto entre as pessoas não se efetivou, como ocorreria nos workshops, o que foi um prejuízo, de outro modo, os webinários permitiram que os eventos fossem acompanhados virtualmente por um número bem maior de participantes, estimulando uma expressiva troca de ideias e tendo considerável amplitude nacional. Da mesma forma como ocorreu nas edições anteriores, a partir de março de 2020, foram executadas cuidadosas revisão e atualização do conteúdo do livro, através da participação de 27 renomados especialistas que atuaram como consultores dos diversos capítulos. Existem também peculiaridades que são dignas de destaque. O livro foi concebido desde o início, buscando direcioná-lo para os tomadores de decisão, responsáveis pelas orientações em relação às potencialidades do mar brasileiro. Assim, ao final de cada capítulo, constam sugestões e indicações da comunidade científica sobre alguma providência prioritária e importante que merece ser apoiada. Sobre outra perspectiva, a obra se reveste de grande importância para professores, pesquisadores, estudantes e técnicos, dedicados ao estudo do mar, alcançando até aqueles que, por simples curiosidade, se interessam pelo assunto. Uma outra peculiaridade é a abrangência da obra,
composta de 20 capítulos temáticos e uma conclusão, divididos em 9 partes em um conjunto de 771 páginas. No site do SEMBRA, cujo endereço está sendo projetado na tela, é possível conectar-se à edição virtual do BMS 21, cujos capítulos são constantemente atualizados. Bem, com a brevidade necessária, e como é uma praxe em toda vez que se lança um livro, eu gostaria de fazer uma rápida abordagem de alguns aspectos das partes dos capítulos do BMS 21. A primeira parte é Direito e Segurança do Mar. Ela possui 2 capítulos. No capítulo 1, Direito do Mar, são descritos os espaços marítimos, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, lembrando o conceito de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, alto mar, área, dentre outras informações. O capítulo 2, Segurança no Mar e Poder Naval, é abordado o poder marítimo, o Sea Power, sendo apresentada também uma rápida visão do cenário geopolítico contemporâneo, e como o Brasil tem procurado enfrentar os grandes desafios impostos ao nosso poder naval. A segunda parte, o mar, fonte de energia e recursos minerais, engloba 3 capítulos. O capítulo 3 trata da exploração e produção de petróleo e gás, nos remetendo às origens e fases de desenvolvimento da Petrobras. Além disso, explana o tema com a profundidade necessária, incluindo as questões do pré-sal e do pós-sal, e complementa, enfocando a exploração e a produção de petróleo e gás na nossa área oceânica. O capítulo 4 comenta a energia dos oceanos, abrangendo a energia das ondas, das marés e das correntes, sendo debatida também a energia eólica offshore. No capítulo 5, Recursos Minerais, é feito um apanhado dos recursos minerais marinhos de interesse do Brasil, visualizando as possibilidades de exploração no espaço marítimo nacional e na zona internacional, a área. A terceira parte, o mar, fonte de alimentos, contempla uma das atividades mais antigas do homem no mar e possui 2 capítulos. O capítulo 6, Pesca, nesse capítulo, é exposta a evolução da pesca marítima brasileira. É lembrada também a avaliação da conjuntura internacional em termos de produção e estoques, sendo apresentadas as variações da nossa produção pesqueira. O capítulo 7 nos é trazida a maricultura, que ganha cada vez mais impulso, porém apresenta como inconveniente um possível prejuízo a ecossistemas, além de conviver com a necessidade inquestionável de preservação ambiental. É comentada a evolução histórica da aquicultura no contexto mundial e são enfocados aspectos da atividade no Brasil. Segue-se a quarta parte, o mar, meio de transporte, com 3 capítulos. No capítulo 8, sobre Marinha Mercante, é relatada a história da Marinha Mercante brasileira, alinhando os problemas que causaram a decadência do setor. É efetuada a comparação entre os modais de transporte, com desequilíbrio na matriz nacional em detrimento do transporte marítimo, e são retratados os esforços para a reativação da Marinha Mercante Nacional, enfatizando o programa BR do Mar. O capítulo 9 fala de portos, dando um breve panorama da organização portuária no país e enfatizando a importância dos portos para a dinâmica do comércio exterior brasileiro. O capítulo 10 contempla a construção naval, expondo os 2 planos de construção naval e os avanços e recuos na segunda metade do século XX. Discorre sobre o Fundo de Marinha Mercante e a situação atual, em um contexto de recuperação do setor, salientando as possibilidades do mercado de desmantelamento de embarcações. A quinta parte, o mar, ecologia e turismo, dispõe de 3 capítulos. No capítulo 11, Ecossistemas Costeiros, é fornecida uma síntese de informações sobre a zona costeira brasileira e seus principais ecossistemas. E é feita uma breve análise sobre as 2 forças que irão configurar o futuro da nossa zona costeira. O processo histórico de adensamento populacional e a elevação do nível do mar. No capítulo 12, Poluição Marinha, são descritos diversos tipos de poluição marinha, listando contaminantes, fontes de poluição e outras formas de degradação do mar,
além de discutir as atividades potencialmente poluidoras, como a expansão urbana, a distribuição espacial da indústria e a dinâmica portuária, dentre outras. O capítulo 3, de Turismo Marítimo, discute as suas grandes possibilidades no país, examina diversas questões ligadas ao turismo marítimo e faz uma avaliação do potencial nordestino. Segue-se a sexta parte, o Mar, Desenvolvimento Sustentável, que inclui um único capítulo, 14, que retrata os conceitos, princípios e critérios do desenvolvimento sustentável, assim como as suas dificuldades. A sétima parte, o Mar, Ciência, Tecnologia e Inovação, reúne 4 capítulos. O capítulo 15, Ciência, Tecnologia e Inovação, traduz a importância do tema para todas as atividades marinhas. Cita como fator relevante a criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CIRM, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, e explana os resultados esperados para a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável e a sua implementação no Brasil. Capítulo 16, Biotecnologia Marinha, discorre sobre o seu conceito e o seu processo histórico, cujo início, no Brasil, está ligado à criação da rede de biotecnologia de macroalgas marinhas, a Rede Algas. O capítulo 17, Mudanças Climáticas, retrata o papel dos oceanos e das zonas costeiras nas mudanças do clima e enfoca a participação das atividades humanas no sistema climático, através do efeito estufa. O capítulo 18, que é um capítulo novo, Arqueologia Marinha e Patrimônio Cultural Subaquático, veio preencher uma lacuna que se fazia presente no BMS 21. Nele são comentadas algumas questões sobre arqueologia em sítios submersos e a necessidade de proteção dessa notável riqueza de valor histórico e cultural que se encontra em águas jurisdicionais brasileiras. A oitava parte, o Mar, uma perspectiva nacional, tem 2 capítulos. O capítulo 19, o Mar, visto pelo brasileiro, ele comenta como surgiu em 1997 a iniciativa pioneira no país de realizar uma pesquisa de opinião pública sobre as principais atividades que ocorrem no mar, a qual foi incluída na primeira edição do livro. Os mesmos parâmetros foram seguidos em uma outra pesquisa, em 2011, cujos resultados foram inseridos na segunda edição. E agora, em 2020, foi realizada a mais recente pesquisa com os mesmos indicadores, visando obter informações atualizadas para a terceira edição do BMS 21. Assim, esse capítulo traz a comparação dos resultados obtidos nas 3 pesquisas, permitindo perceber, em linhas gerais, como evoluiu o pensamento da sociedade brasileira em relação ao mar ao longo de 23 anos. O capítulo 20, Mentalidade Marítima, a importância do mar para o Brasil, apresenta os conceitos de Amazônia Azul, poder marítimo nacional, maritimidade e promoção da mentalidade marítima no Brasil. Enfoca ainda o conceito de cultura oceânica, que amplia a abrangência da mentalidade marítima ao enfatizar a educação ambiental e a sua inclusão nos currículos escolares. E, finalmente, chega-se à 9ª e última parte, conclusões, com apenas um capítulo não temático, no qual são destacadas as conclusões do trabalho. Seguem-se ainda 4 anexos. O anexo Alfa, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, fala do Ursembra. O anexo Bravo, resultados da pesquisa de opinião pública sobre o mar, realizado no Brasil em 2020. O anexo Charlie, os webinários que antecederam a terceira edição de O Brasil e o Mar no século XXI, e o anexo Delta, siglas e acrônimos. Senhoras e senhores, hoje estamos realizando o lançamento da terceira edição do BMS 21. Como aconteceu nas edições anteriores, há a perfeita noção de que o livro não se propõe a apresentar soluções definitivas para os complexos problemas ligados ao mar brasileiro. No entanto, queremos crer que o seu conteúdo e as indicações e sugestões constantes do final de cada capítulo representam importante subsídio para os tomadores de decisão e para todos aqueles que profissionalmente ou por curiosidade se interessam pelo tema em pauta.
A pretensão do SEMBRA é que essa terceira edição seja considerada um passo à frente a mais no enfrentamento dos óbices nela identificados que interferem no caminho sendo trilhado pelo Brasil para se consagrar como uma potência marítima. Eu gostaria de apresentar um agradecimento especial a todas as organizações que apoiaram o SEMBRA, tornando possível a elaboração dessa terceira edição, já citadas pelo nosso vogal. Mas é bom repetir, Marinha do Brasil, através das suas organizações militares, a FURG, a COP, o FRJ, a FEMAR, a Federal Fluminense, o Abrigo do Marinheiro e a CIEM-LEPLAC. Da mesma forma, manifesto o meu mais profundo reconhecimento aos 27 consultores responsáveis pela atualização dos capítulos e pelo novo capítulo do livro, e aos 28 coordenadores e palestrantes dos webinários, voltados para acolher subsídios para a terceira edição do BMS 21, pelo brilhante trabalho que todos executaram. É importante expressar a minha gratidão à equipe do SEMBRA, que com muita dedicação contribuiu decisivamente para a elaboração da terceira edição e a realização deste evento, não medindo esforços para a sua concretização. Sou grato também às empresas contratadas que, com responsabilidade, capacidade profissional e espírito colaborativo, nos deram o adequado suporte. E, finalmente, eu agradeço a presença das senhoras e dos senhores que muito abrilhantam essa cerimônia. Muito obrigado pela atenção. O coordenador executivo oferecerá um exemplar da obra à maior autoridade convidada presente, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. E aos demais componentes da mesa, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, o almirante de esquadra Luiz Fernando Palma Fonseca, o almirante de esquadra Ayrton Teixeira Pinho Filho, nesse ponto, ele oferece simbolicamente ao almirante de esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, segundo coordenador executivo do SEMBRA, que iniciou os trabalhos de revisão desta terceira edição e que, por motivo de força maior, não pôde estar presente nesta cerimônia. E por último, mas não menos importante, ao vice-almirante Luiz Felipe da Costa Fernandes, primeiro coordenador executivo do SEMBRA, que participou da primeira edição e foi o responsável pela segunda edição do livro.
ponto, cabe um agradecimento muito especial. Os almirantes Leal de Azevedo e Costa Fernandes sempre foram grandes entusiastas dos projetos do SEMBRA e de suas atividades para os diversos setores nacionais relacionados com o mar, contribuindo para o desenvolvimento nacional e mentalidade marítima do povo brasileiro. Fica o reconhecimento do SEMBRA a esses dois ilustres, que eu vou chamar de... É uma palavra até um pouco que já caiu no uso popular, grandes batalhadores. Em seguida, será exibido um vídeo institucional do SEMBRA. O coordenador executivo convida os componentes da mesa para que retornem aos seus lugares no salão, a fim de que melhor possam assistir ao vídeo institucional. Amazônia Azul. É este o nome dado à área marítima sob a jurisdição do Brasil. Certamente um dos mais importantes tesouros nacionais. Uma riqueza que merece ser profundamente estudada, explorada de forma sustentável e, acima de tudo, respeitada. São exatamente ações como essas que o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o SEMBRA, tem o orgulho de estimular e desenvolver. O SEMBRA foi criado em 2009. Nossa missão é propor, coordenar e executar projetos e ações estruturantes relacionados ao estudo e aproveitamento do mar brasileiro. Tudo isso é feito através da integração das partes interessadas e da aplicação de conceitos de excelência. O nosso objetivo é o desenvolvimento nacional no mar. O primeiro projeto estruturante do Centro de Excelência foi a produção da segunda edição do livro O Brasil e o Mar no Século XXI, relatório aos tomadores de decisão do país, que se valeu dos conhecimentos presentes em universidades e centros de pesquisas. O livro foi lançado em 2012. No dia de hoje, como resultado do quarto projeto estruturante do SEMBRA, estamos lançando a terceira edição do livro O Brasil e o Mar no Século XXI, subsídios para o aproveitamento sustentável do mar brasileiro. A publicação reúne dados e informações extremamente relevantes sobre as atividades brasileiras no mar e, ao final de cada capítulo, apresenta recomendações para o desenvolvimento do setor abordado. É certamente um documento de referência capaz de despertar o interesse da sociedade brasileira e orientar possíveis decisões políticas relacionadas a temas de interesse nacional. Entre os principais assuntos discutidos estão direito e segurança no mar, o mar como fonte de energia e recursos minerais, como fonte de alimentos e como meio de transporte, ecologia e turismo, desenvolvimento sustentável, o mar, ciência, tecnologia e inovação e uma perspectiva nacional. Todos esses temas foram cuidadosamente tratados graças ao trabalho de 27 consultores especialistas e 28 palestrantes, que participaram dos 10 webinários promovidos pelo SEMBRA. A elaboração de tantos conteúdos relevantes gerou a necessidade de oferecer esses conhecimentos através dos meios virtuais. Assim foi criada a permanente primeira ação estruturante do SEMBRA: manter a edição virtual do livro O Brasil e o Mar no Século XXI constantemente atualizada. Essa edição será substituída pela que estamos lançando hoje. O conteúdo da publicação não pretende apontar soluções definitivas para os complexos problemas ligados ao mar. Queremos disponibilizar conhecimentos e oferecer sugestões a todos que se dispuserem a combater o que impede o Brasil de ser uma potência marítima. E assim, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro se mantém firme no propósito de ampliar a cultura oceânica e ajudar o Brasil a assumir sua inegável vocação marítima.
A cerimônia está encerrada. O SEMBA agradece a todos que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia e os convida para uma confraternização neste mesmo salão. Durante a confraternização, teremos exemplares de livros que serão oferecidos aos presentes.